Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos com um bem-vindo à quarta lição do nosso trimestre de estudo. Meus irmãos, neste momento quero lembrá-los que na lição anterior nós iniciamos o estudo sobre o confronto do profeta Elias ao rei Acabe, né? E nesta aula nós estaremos continuando o nosso estudo na unidade 2, a lição 4, Elias e os profetas de Azerá e Baal. Esta é uma continuação do assunto, né? Portanto, veremos, né, o objetivo geral desta aula é revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. Elias protestando o pecado e através do profeta, Deus operou milagre no meio de seu povo Israel. Os objetivos específicos, o primeiro é salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. Segundo, relatar que Deus responde às nossas súplicas. E terceiro, expor as fragilidades do ser humano. O nosso estudo deve ser orientado, de acordo à nossa verdade prática, que diz: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. E também, a orientação do nosso estudo deve estar contida de acordo com o ponto central de nossa lição. O Senhor sempre intervém a nosso favor diante das adversidades. Portanto, sigamos adiante, a apresentação da nossa lição. Na introdução, nós devemos conhecer o profeta Elias, trazer o conhecimento de quem foi o profeta Elias. O profeta aparece nas Escrituras como um morador de Gileade, na cidade de Tesbe, e, embora sua genealogia não consta nas Escrituras, estas, todavia, o apresenta como um homem sujeito a todas as paixões que nós. Ele era um homem comum, como todos nós, e o exalta como um dos seres que apareceu na transfiguração, falando com Cristo diante dos apóstolos. Durante o seu ministério, Elias provou sua coragem em protestar e desafiar a idolatria do povo de Israel. O desafio no Monte Carmelo, proposto pelo profeta Elias, no nosso estudo temos nesse tópico como objetivo salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. O desafio proposto pelo profeta foi exatamente por causa do seu confronto ao pecado. Ele protestou as atitudes do rei Acabe e de toda a nação de Israel que estavam cocheando entre dois pensamentos, ou seja, não sabiam se acreditavam, se confiavam em Baal ou se confiavam em Deus, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Diante da apostasia em Israel, Elias se viu na condição de lançar esse grande desafio aos profetas de Baal diante de todo o povo. Pois, enquanto o povo buscava servir a Deus em alguns momentos e também se queriam continuar servindo a Baal, Elias então propôs aos profetas de Baal esse desafio. Ele disse: olha, o Deus que responder por fogo, esse será o Deus a quem nós devemos seguir. Se for Baal, sigamos a Baal, mas se for Deus, então seguiremos a Deus. Esse desafio não foi uma inovação. O profeta não propôs uma inovação à nação de Israel. O profeta não criou algo novo para propor a Israel, mas simplesmente evocou a presença do Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, o qual houvera deixado os rastros de fogo, esses rastros de acender altar. Deus já havia deixado esses rastros na história de seu povo. É importante, professor, abordar esse assunto aos nossos alunos. E nem todos sabem disso. Então é importante que você aborde esse ponto para o seu aluno, mostrando que o profeta estava simplesmente retornando às origens da fé judaica. Ele não estava propondo algo novo,
mas simplesmente trazendo ao povo de Israel os rastros da história que Deus já havia deixado. Por exemplo, Deus acendeu o fogo no altar de Abraão no dia que ele foi confirmar o seu pacto com Abraão. Naquele dia que Abraão sacrificou a novilha, né, e Deus acendeu o altar. Isso está em Gênesis 15 e 17. Deus também acendeu o altar no dia da inauguração do tabernáculo, quando foi consagrado o sacerdócio aarônico, né? O sacerdote Arão e seus filhos. Naquele dia, Moisés e Arão prepararam o sacrifício e Deus se manifestou acendendo fogo no altar. Portanto, esse era o fogo no tabernáculo que não poderia apagar. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Foi isso que Deus ordenou a Israel. Por quê? Porque aquele altar teria sido aceso pelo próprio Deus. Deus se manifestou acendendo fogo no altar. Outro episódio foi o do sacrifício de Davi na eira de Ornã, né? Em 1 Crônicas 21, 26, quando o rei Davi ofereceu a Deus o holocausto naquele dia que a praga estava matando o exército de Israel, né? Quando o anjo do Senhor foi enviado para destruir. Quando Davi arrependeu, ele foi então à eira e ali preparou o sacrifício e Deus acendeu o altar de Davi. Lembrando que nesse mesmo local, mais tarde, foi construído o templo de Salomão. E no dia da inauguração do templo de Salomão, Deus novamente acendera o altar com fogo. Então, é bom, né, lembrar os alunos que o profeta não propôs uma inovação. Ele não propôs um sinal extraordinário no sentido de Deus nunca tinha feito aquele sinal. Não. Ele simplesmente evocou ao povo esse rastro histórico, dizendo: o Deus verdadeiro responde com fogo. Por quê? Porque Elias tinha essa certeza? Porque a história já dizia, já relatava, né, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel já havia acendido fogo em outros momentos. Então Elias simplesmente recordou ao povo esse fato, dizendo: o Deus verdadeiro é o Deus que responde com fogo. Aleluia. Aqui temos o recorte, né, da lição, onde nós encontramos a resposta ao nosso objetivo, que é necessário e urgente enfrentar o pecado. Então Elias deixa, né, esse desafio, enfrentando o pecado e convidando o povo ao arrependimento, ou seja, à fé genuína, né, ao Deus que responde com fogo. O nosso zelo por Deus sempre nos porá diante de confrontos. Devemos estar atentos a isto. Se somos zelosos por Deus, nós haveremos de encontrar confrontos, pois teremos sim que confrontar o pecado. Teremos sim que protestar, né, as atitudes pecaminosas. O fechamento do primeiro tópico deve finalizar com a aplicação pessoal. A síntese do nosso primeiro tópico diz: assim como Elias confrontou os profetas de Baal diante da idolatria, os servos do Senhor devem estar dispostos a confrontar todo tipo de pecado. Esse é o desafio de cada crente na atualidade e, portanto, devemos aplicar essa lição aos nossos alunos. A apresentação do segundo ponto de nossa lição, a oração de Elias, tem por objetivo relatar que Deus responde às nossas súplicas. Quando o altar do Senhor estiver reparado, então poderemos nos dirigir a Ele em oração simples, em pureza de fé, porque Deus responde nossas súplicas quando exercitamos total confiança nele. É isso que vimos no exemplo de Elias, o profeta. No recorte da nossa lição, temos a resposta de Deus às súplicas, né? A primeira coisa que o profeta Elias fez no momento que ele foi suplicar a Deus foi reparar o altar. A reparação do altar deve ser um hábito
em nossa vida. Devemos estar constantemente fazendo como Elias fez, né? Reparando o altar do Senhor para que tudo esteja de acordo com a vontade dele. Segunda coisa que Elias fez foi uma oração simples e curta. Aquele que exercita a fé, conforme o profeta Elias fez, exercitou a fé no Deus verdadeiro, não precisa de um cerimonial em sua oração. Ele pode orar a sua oração simples, pode ser curta, mas a resposta de Deus virá no momento que nós orarmos ao Senhor. Como disse nesse mesmo recorte da lição, o Deus a quem o profeta orava, ele deixou provado para o povo de Israel que era o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Como já disse, né? Ele era o mesmo Deus, o Deus que acendera altares em outros momentos na história. Fechando o segundo tópico, a oração de Elias, a aplicação pessoal extraída aí da síntese do tópico 2, quando exercitamos a nossa fé e confiança no Senhor, Ele responde às nossas orações e nos livra de quaisquer adversidade. Devemos ter isso sempre em mente. Não importa se o nosso zelo para com Deus nos colocou diante de uma situação adversa, mas se orarmos ao Senhor com confiança e fé, Ele responderá com certeza a nossa oração e nos tirará dessa adversidade, né? Foi assim com o profeta Elias. A apresentação do terceiro tópico, Elias em Horebe, tem por objetivo expor as fragilidades do ser humano. Meu caro irmão, lembremos isso, né? O exercício do ministério profético levou Elias à exaustão, né? O profeta é humano, ele era homem sujeito a todas as paixões, conforme as escrituras dizem, né? Por isso, o seu ministério, sendo um ministério intensivo de tantos embates, o profeta chegou à exaustão. Isto mostra que até os servos fiéis a Deus não estão isentos de sofrerem o desânimo, a depressão. O sentimento de autopiedade levou Elias a desejar a morte, mesmo depois de ter realizado grandes feitos. Não podemos nos achar super-homens, né? Super-poderosos, simplesmente por exercitarmos um ministério, exercitarmos um dom. Na verdade, todos nós somos humanos e Deus pode perfeitamente permitir a todos aqueles que exercem o ministério, a todos os que exercem dom, Deus pode permitir sim um dia de adversidade, um dia de desânimo, um momento até de depressão, né? Enquanto muitas pessoas pensam que o servo fiel não passará por depressão, sabemos pelas escrituras que é possível sim o desânimo, a depressão, a angústia assolar a vida do profeta, assolar a vida do servo de Deus, seja ele poderoso como for no Senhor. Devemos lembrar que o nosso poder está no Senhor e não em nós mesmos. A nossa fragilidade humana, ela persistirá sempre conosco. O profeta foi tomado de uma autopiedade, que é um sentimento depressivo tão grande, tão profundo, que ele desejou a morte, né? Então vejam que o profeta, apesar de ter sido poderoso em milagres, poderoso nesse fato extraordinário, contudo, a sua humanidade, a sua fragilidade humana se manifestou na vida do profeta, provando que nenhum ser humano terá condições de exercitar o seu ministério, exercitar o dom até o fim, sem nunca passar por um momento de desânimo, né? Fechando o terceiro tópico, Elias em Horebe, temos uma aplicação pessoal na síntese do terceiro tópico. Deus compreende nossos momentos de desânimo e fadiga, pois eles fazem parte da nossa humanidade. Devemos deixar isso, meus irmãos, muito claro aos nossos alunos. Deus compreende o nosso desânimo e fadiga. Inclusive, a compreensão divina é tão extraordinária nesse quesito,
que ele permite o desânimo exatamente para provar para nós mesmos que somos humanos, limitados, frágeis. Então, por isso mesmo, por ele permitir esses momentos de desânimo nos abater, ele nos compreende, ele compreende a nossa situação. Isso faz parte da nossa humanidade. Foi exatamente isso que Deus compreendeu na vida do apóstolo Paulo, quando ele orou intensivamente para que Deus lhe tirasse o espinho da carne, né? Mas Deus, compreendendo tudo, e exatamente pela sua permissão, ele respondeu a Paulo: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o apóstolo, a partir deste momento, ele continuou exercitando o seu ministério apostólico e reconhecendo que a fragilidade humana, ela nunca desapareceria de sua vida. Porém, ele disse: quando penso que estou fraco, aí então sou forte. É assim que Deus age na vida da pessoa humana. Meus irmãos, assim devemos então entender que as limitações humanas não nos deixarão impossibilitados de fazer a obra de Deus. Vamos sim continuar fazendo, ainda que humanos, limitados e frágeis. Concluindo a nossa lição, Elias deu grande exemplo a todos nós, o exemplo de que nós não devemos perder o ânimo, devemos continuar animados, porque, como acabamos de falar, Deus sabe lidar com as nossas fragilidades e as nossas limitações humanas. Ele compreende perfeitamente. E o modo como Deus tratou com Elias é prova do seu cuidado e de sua fidelidade a todos os seus servos. Aquele que deseja ser fiel ao Senhor em meio ao total desvario espiritual do mundo, não poderá se contaminar com a injustiça nem com o desânimo, porque o cuidado de Deus e a sua fidelidade são eternos. Guardemos isso em nosso coração. Concluindo o nosso estudo, lembrando que o objetivo geral é revelar que Deus opera milagres através de seus filhos, devemos lembrar que, apesar das limitações humanas, Deus se dispõe a sustentar com a sua mão seu servo fiel, que não só guarda a sua palavra, mas protesta corajosamente contra o pecado. Deus opera os seus grandes milagres através de frágeis seres humanos que somos, que eles são fiéis e confiam nele. Então nós somos a via pela qual Deus se revela, operando os seus milagres através das nossas vidas. Lembremos, a operação dos milagres divinos por intermédio de nós, de cada um de nós, jamais nos farão super seres, jamais nos colocarão em um patamar, de total poder, de total condições. A fragilidade humana sempre nos abaterá, mas isso não nos impossibilitará de fazermos a obra do Senhor e nem de sermos usados por Deus para fazermos os seus milagres. Querido professor, meu caro irmão, que Deus abençoe. Um abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Na descrição do vídeo ou nos comentários estarão os links para você baixar. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até a próxima, em nome de Jesus.